Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arnaldo, professor da Unicamp, e estou aqui para apresentar o PED+, um programa de formação docente organizado pelo Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem, órgão da Pró-Reitoria de Graduação. O programa é realizado em edições semestrais que contam com a participação de docentes de distintas áreas do conhecimento. Dentre seus objetivos, destaca-se a ideia de oferecer a oportunidade de formação para que estudantes construam sua identidade como docente universitário, pensando em atuações comprometidas com questões socialmente vivas, incorporando temas relevantes da atualidade. As atividades são destinadas a estudantes de pós-graduação, participantes do programa de estágio docente da Unicamp, que pretendem atuar no ensino de graduação. Alguns dos temas abordados são identidade profissional na educação superior, prática docente e tecnologias educacionais, avaliação, metodologias ativas, educação inclusiva, autorregulação da aprendizagem, ensino híbrido e ensino remoto, planejamento institucional e atividades curriculares, envolvimento e engajamento estudantil e saúde mental. Hoje eu vim aqui no EA2 para trabalhar com alunos de pós-graduação, focado numa atividade interessante que seria assim: você tem que preparar uma aula e como você começa a preparar e por onde começa a preparar essa aula ou, por exemplo, montar uma disciplina. Existem metodologias científicas de como definir esses objetivos de uma disciplina ou de uma aula. A primeira parte nós abordamos foi isso. Então nós falamos aqui sobre avaliação diagnóstica, ou seja, fazer uma avaliação antes de transmitir conhecimento, a avaliação formativa, que é aquela que a gente faz, por exemplo, logo ao término de uma atividade, de uma aula, para ver se o aprendizado imediato aconteceu. Falamos de avaliação somativa, que é aquela que acontece a longo prazo, e a inter-relação entre essas avaliações. E começamos a discutir também materiais de ensino, porque uma coisa importante é a construção de um material de ensino. A quantidade de informação é grande que tem, mas os materiais de ensino confiáveis, cientificamente comprovados, documentados, isso é um pouco mais difícil de nós encontrarmos. E é um orgulho para mim estar aqui participando dessa atividade e podendo interagir com os alunos de pós-graduação, porque durante a pós-graduação os alunos têm uma grande formação científica em seus laboratórios, em suas clínicas, e às vezes essa conversa de como se tornar um professor ou como enriquecer essa bagagem, ela não é tão enfatizada durante o curso de pós-graduação. E o EA2 tenta resgatar isso de maneira heróica, ou seja, as atividades que os alunos podem fazer aqui vão contribuir e muito para a formação não apenas de pesquisadores, mas para a formação de professores propriamente dito. A sala de aula invertida inverte a estrutura tradicional de sala de aula, onde eu tenho um encontro presencial ali, síncrono, do professor com o aluno e depois desenvolvimento de alguma atividade em casa, feito depois sozinho pelo aluno. Na metodologia de sala de aula invertida, essa dinâmica é ao contrário. O aluno tem uma exposição ao conteúdo da aula em um momento pré-aula, antes de vir para o encontro síncrono, e durante o encontro síncrono eu tenho uma aplicação desse conteúdo, aí sim com a supervisão do professor e em conjunto com os colegas para poder trocar experiências e aprendizado com os colegas da disciplina. Então, é uma metodologia que foca o que tem de melhor em cada um desses momentos. O aluno ele pode, num ambiente pré-aula, sozinho, em casa, ele ter a exposição ao conteúdo no tempo que ele achar necessário. Ele ler o material, assistir um vídeo mais de uma vez, se preparar para aquela aula, em termos de conteúdo, e usar o encontro síncrono ali, presencial com o professor da melhor forma possível. No momento onde eu teria dúvidas, onde eu teria que aplicar aquele conhecimento em alguma coisa mais prática, eu tenho a supervisão do professor e posso trabalhar isso junto com os meus colegas. Eu participo da formação de professores em algumas atividades que são ligadas a esse tema, Eu costumo falar sobre planejamento de atividades curriculares, mas também planejamento institucional, planejamento de cursos e, obviamente, das atividades curriculares que compõem um curso. Eu costumo dizer que essa é uma parte da docência que é feita nos bastidores.
E não só por isso, ela é extremamente importante, porque quando você planeja uma atividade, essa atividade vai poder ter um norte para acontecer, né? E esse planejamento, então, vai auxiliar que os objetivos que eu tenho na formação do professor sejam atingidos. Então, eu utilizo também uma trilha de aprendizagem normalmente, que é algo que ajuda o aluno, antes de participar da atividade presencial, realizar uma série de tarefas preparatórias que vão contribuir para que a atividade presencial transcorra de uma forma mais eficiente, mais eficaz. De uma certa forma, é a utilização da metodologia ativa da sala de aula invertida, né? Onde os alunos fazem a apropriação de conceitos antes da aula e ao longo da aula vai haver uma série de discussões e também um esclarecimento de dúvidas, de perguntas decorrentes desse estudo inicial. Isso é importante para o professor porque permite que ele se planeje e que faça isso de uma forma organizada e com isso ele melhore a sua atuação enquanto professor e com isso a aprendizagem dos seus alunos. A minha participação no programa PED+, ela se concentra na aula de engajamento e envolvimento estudantil, onde nós dividimos essa aula em duas. Na primeira parte, nós discutimos com os estudantes as diferentes trilhas de aprendizagem que os próprios estudantes em sala de aula acabam fazendo. Por exemplo, nós discutimos os fatores relacionados à mobilização e à motivação, né, desses estudantes que os colocam dentro daquele ambiente de ensino e aprendizagem. Então, essa discussão junto aos nossos pós-graduandos, ela visa a compreensão de que se tratam de sujeitos singulares. E aí, para a gente finalizar essa primeira parte, nós propomos uma atividade de discussão em grupo para que cada um desses estudantes, né, esses estudantes de pós-graduação, façam uma aula nota 10, revisitem conceitos e coloquem ênfase em questões que visam garantir uma motivação externa, mas também possam lidar com a mobilização individual dos seus eventuais alunos. Num segundo momento dessa atividade, dessa aula, nós trabalhamos um outro tema super importante que trata-se da pesquisa em ensino, no qual, por exemplo, um docente tem a sua autonomia para definição de questões dentro das suas disciplinas, elaboração de um programa, discussão de materiais e métodos dentro dessa disciplina. Só que quais seriam as metodologias científicas que embaseiam, né, essas definições? Portanto, a partir da pesquisa científica, nós podemos introduzir como uma discussão, por exemplo, a abordagem de metodologias ativas de aprendizagem, como, por exemplo, sala de aula invertida. Nós trazemos um caso de sucesso, por exemplo, dentro da aula de ciências biológicas e saúde. Então, a gente comprova, do ponto de vista científico, a aplicação dessas metodologias. E aí a conclusão que nós discutimos ao longo dessa segunda etapa é que diferentes tempos nos garantem novas oportunidades de aprender entre esses estudantes. E aí o EA2 ele fornece um momento único, né, para a formação, né, e a discussão com relação à pedagogia universitária. A oficina de práticas de educação inclusiva para o ensino superior, com ênfase em deficiências, transtornos do neurodesenvolvimento e altas habilidades, voltada ao público do PED+, visa formar os estudantes de pós-graduação da Unicamp nesta temática que tem tido uma crescente tão grande na sala de aula. Eles, enquanto alunos de pós-graduação, em breve se tornarão habilitados para atuar no ensino superior. Portanto, é fundamental que eles saibam identificar e encaminhar alunos que possam apresentar traços diferenciados de aprendizagem, bem como trabalhar, tanto na teoria quanto na prática, com estudantes que possam apresentar alguma deficiência, transtorno ou condição diferenciada de aprendizagem. Nessa oficina, nós apresentamos estratégias, técnicas, recursos e ferramentas que eles podem utilizar tanto para acolher os seus alunos, quanto para realizar as adaptações que lhes são de direito, como adaptações curriculares, metodológicas e avaliativas. Desta forma, nós deixaremos o ensino universitário muito mais potente através da preparação destes pesquisadores e futuros professores.
esse programa ele possibilita expandir a visão, né, do futuro docente com relação às experiências fora da orientação que é dada em cada PED. É interessante a metodologia que cada professor traz, né, para as disciplinas aqui do PED+, porque além de ter a experiência de docência, né, de muitos já de longa data, a questão da gente poder vivenciar, como foi uma recente aula, que é como fazer um plano de ensino. E isso você não vai aprender dentro somente de um PED-B, por exemplo. Traz essa experiência de que você possa levar para outra instituição, que é a intenção de muitos aqui, é pesquisa e docência. Muitas das dúvidas e muitas das inseguranças que eu tinha, eu estou tirando e estou vendo que está sendo sanada aqui no curso, principalmente a respeito de atuação e relação com o aluno. Também criação de currículos, criação de projeto de ensino, projeto de aula, tudo isso está sendo visto e está sendo visto assim, o projeto de ensino e a aula como um todo, né? De legislação até a parte dentro realmente da sala de aula, até a parte de como o aluno vai receber isso, como ele vai reproduzir ou como ele vai ser avaliado. Então, para mim está sendo excelente. O conteúdo realmente atual, é enriquecedor, tenho certeza que será bem aproveitado tanto aqui, né, na nossa instituição, como PED que fui, PED que pretendo ser, né, a partir pelos próximos semestres. Eu espero que os meus alunos, eles tenham eles recebam, né, o melhor produto, será que eu posso dizer assim, né, de mim, e eu espero também ser uma futura docente aí melhor. Caso tenha interesse em saber mais sobre este programa e demais atividades do EA2, acesse nosso site ou envie um e-mail para a gente. Aguardamos seu contato. Muito obrigado pela atenção e abraços.